Bem, amados, como eu havia dito aos irmãos, ao introduzir aqui no finalzinho do capítulo 4, e já então em todo o capítulo 5 em diante, o apóstolo introduz o tema central da epístola. Eu digo central no sentido de que, embora toda a epístola tenha por centralidade a pessoa e a obra de Cristo, o fato é que o cerne desta epístola é a obra sumo sacerdotal de Cristo. Ou seja, é Cristo enquanto sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que exerce esse seu ofício num santuário não feito por mãos humanas, porém um santuário eterno nos céus, no Santo dos Santos que se encontra nos céus, num santuário superior, e ele tem por base de tal ministério uma aliança superior à antiga aliança, em que ele tem também um ministério superior, em que todas as realidades de Deus encontram-se disponíveis e acessíveis por intermédio desse ministério da nova aliança, tendo Cristo como sumo sacerdote, aquele que faz a intermediação ou a mediação entre os homens e Deus. Bem, mas acerca do sacerdócio, eu quero começar a pontuar agora alguns fatores importantes aqui para os irmãos, porque ao adentrar o capítulo 6 de Hebreus, eu até diria que o capítulo 5 ele vai introduzir, sobretudo nos seus últimos versículos, o capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo que tem sido um entrave para muitos cristãos. É um entrave para os chamados arminianos, é um entrave para os chamados calvinistas, que são as duas linhas prevalecentes quanto ao conceito de salvação de Deus para o homem. Então é importante que os irmãos atentem e apreendam cada ponto aqui do capítulo 5, que serão como uma introdução ao capítulo 6, onde nós vamos desatar o primeiro nó desta epístola, ok? Então veja, quando se fala em sacerdócio, vou falar de maneira geral sobre sacerdócio, então falarei de maneira particular sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e então entraremos, no terceiro momento, na problemática acerca do entendimento e do conhecimento desse sacerdócio. De maneira geral, o sacerdócio ele fala primeiramente de mediação. Não se pode pensar em sacerdócio se você não trazer para si a ideia de um mediador. E um mediador entre Deus e os homens. Entretanto, só é preciso que haja esse tal mediador em razão de um problema primeiro, que é o problema do pecado. Ou seja, os homens mantinham íntima, o homem, mantinha íntima e direta comunhão com Deus antes da sua queda. Deus o criou em estado de retidão, e ali então, como nós podemos ver em Gênesis, o homem fora colocado no Éden e ele tinha plena comunhão com Deus. O Éden, enquanto muitos estão sempre pensando num jardim, no sentido literal de árvores e de rios, embora fosse, mas o ideal que nós entendamos é que é o que esse jardim significa dentro do plano da economia de Deus. Por que o livro do Gênesis começa dizendo que Deus plantou um jardim no Éden? Ora, ali visa nos revelar essa relação de Deus com o homem. Deus falava com o homem pela viração do dia. Deus falava com o homem numa brisa, uma brisa que envolve ou envolvia o homem de uma maneira muito particular, muito íntima. O homem tinha acesso, escutava a voz de Deus. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, então houve uma ruptura. E a maneira tão dramática dessa ruptura que foi gerada entre Deus e o homem é demonstrado em Gênesis como a expulsão do homem do Éden. Nós sabemos que Deus não expulsou o homem do Éden, coisa nenhuma. Entenda isso. Porque logo nós pensamos um Deus brabo, furioso, que entrou no Éden chutando os bichos, chutando a árvore. Eu falei para o homem não comer da árvore e ele acabou comendo, e agora eu vou ter que derramar minha ira sobre esse homem. Ora, esse é o pensamento meramente humano acerca de Deus. É certo que o livro de Gênesis, por ser um livro de sombras, um livro de figuras, e sobretudo, como dizem Hebreus, como dizem Colossenses, um livro de natureza rudimentar, em que o conhecimento de Deus não era claro. A palavra rudimento, de onde também vem a palavra rude, aquilo que é tosco, aquilo que não é claro, significa literalmente no hebraico, ou que seja no grego,
Em ambas as línguas significa como se fosse uma palavra, o balbuciar do falar de uma criança.